Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, abrir a palavra que é a palavra dele em Mateus capítulo 20, versículos 26 ao 28. Vamos ouvir as palavras de Jesus. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus revele a palavra dele aos nossos corações, e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fale também a palavra dentro de nós, lá dentro, em nome de Jesus. Jesus, irmãos, no texto que foi lido, ele mostra que existe uma aspiração em ser grande, né? Uma aspiração dentro do homem, do ser humano, em ser grande e também de ter coisas, né? Ter poder. E ele mostra também o modelo de homem, o modelo de ser humano que agrada a Deus, né? O modelo de ser humano, porque ele se fez homem, que o modelo que ele próprio foi aqui na terra, né? E que modelo é este? É um modelo destituído da ideia de poder, da ideia de grandeza, da ideia de domínio, da ideia de primazia. O ser humano gosta de primazia, o ser humano pecaminoso, né? Da ideia de pódio, de estar sempre numa posição elevada, de destaque. O ser humano gosta, faz parte da natureza arrogante que ele tem, e da ideia de que eu me basto. Eu me basto, irmãos, é a essência do pecado, não é? A obra mais sofisticada do pecado no homem é esse eu me basto, não é? Representa a independência do homem de Deus, não é? Você conhece a bandeira olímpica, né? Você já viu os 5 arcos da bandeira olímpica? Tem exatamente esse significado que eu me basto, que eu não dependo de Deus. Os 5 aros da bandeira olímpica, que são as 5 pontas da estrela de Vênus, traz para nós a seguinte mensagem: nós não precisamos de Deus, não precisamos de Cristo. E não pense que está ali à toa.
foi colocado lá daquele jeito, exatamente para representar, para trazer a mensagem: nós não precisamos de Deus, não é? Representa a força do homem, é o homem no centro, né, das atenções, é o homem no comando da sua própria vida, é o homem sendo a medida de todas as coisas. É um estado de vaidade, irmãos. Aquela bandeira olímpica, então, simbolicamente falando, tem a seguinte mensagem: não precisamos de Deus. Mas essa ideia que começou no jardim do Éden, quando o homem pecou, ela é antiga, né? Veja em Lucas capítulo 19, versículo 14 e 27, o verso 14 e também o versículo 27. Vamos ouvir as palavras de Jesus. Lucas 19. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Veja bem, mas os seus concidadãos odiavam-no. Quem está sendo odiado aqui por essas pessoas? Cristo, é Jesus, irmãos. E mandaram após ele embaixadores, dizendo: preste atenção aqui, que você vai ver agora a obra do pecado dentro das pessoas, dizendo: não queremos que este é Cristo, que este reine sobre nós. Não queremos o reino de Cristo, não queremos o comando de Cristo, não é? O reino de Cristo se manifesta numa pessoa pela sua vida em nós. É o reino da vida de Cristo, Ele em nós, reinando, vivendo, comandando. Mas antes é preciso morrer, tem que morrer para Cristo entrar e comandar. É exatamente por isso, irmãos, é a ideia de morrer que o pecador não quer. Então, não queremos que este reine sobre nós. E diz também no versículo 27, e quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram, veja bem, não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Veja bem, é preciso morrer mesmo, mas morrer em Cristo, porque a morte em Cristo é libertadora, ela nos liberta, ela nos salva, nos separa do pecado, abre espaço para a vida de Cristo em nós se manifestar, para que o reino de Deus em nós se manifeste. O reino de Deus é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Rei em nós governando. Se rejeitar, terá que morrer também. Só que já é a segunda morte,
a morte da perdição eterna. Irmãos, isto aqui que vocês acabaram de ouvir é a essência do pecado, é a rebeldia da vontade pecaminosa, da natureza humana, a natureza pecaminosa dentro do ser humano, não é? Então, existe uma revolta muito grande contra Cristo neste mundo, uma revolta aberta e também uma revolta velada. Eu vou dar um fato aqui para os irmãos que vai mostrar a revolta velada contra a pessoa de Cristo. Ninguém quer Cristo, não pense que o profeta hebreu falou bobagem quando disse que ele era desprezado. Jesus é desprezado neste mundo, está sendo desprezado pelas igrejas também. Recentemente, um padre jovem chamado Fábio de Mello, ele fez umas afirmações que causou uma agitação no alto comando da igreja dele e também uma agitação no meio dos evangélicos. O que ele disse? Eu anotei aqui exatamente as palavras dele, não todas, que um texto é um pouco longo, mas anotei aqui o necessário para nós. Ele estava pregando em uma igreja, uma comunidade, e tinha muita gente, e ele disse o seguinte: tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo nivelado por baixo. O cristianismo está sendo reduzido a medalhinhas. Você sabe o que é medalhinha? A medalhinha em si não é nada, mas o importante no caso da medalha é a figura da pessoa ou do santo que vai na medalha. E a própria Maria, ela é uma das figuras das medalhas. Será que ele está dizendo que Maria, o culto a Maria, a devoção a Maria, o ensino de Maria, ou sobre Maria, é um cristianismo nivelado por baixo? Será que é isto que ele quer dizer? Vamos continuar. A devoção mariana sendo excessivamente colocada. Bem, aqui eu já havia comentado com o Emerson, ele aqui não nega a idolatria. Ele diz aqui que aquilo que é excessivo, né? Mas, irmãos, idolatria é idolatria. Não existe meia idolatria. Não existe uma idolatria pequena. Não existe uma idolatria grande. Não existe uma idolatria excessivamente, como ele disse. Tudo é idolatria, não é? Tudo é idolatria. Mas
não deixa de ser uma expressão bombástica no meio que ele frequenta. Mas o que eu quero passar para os irmãos é o que eu vou colocar agora. E ele continuou dizendo: Maria está fora do lugar dela, tomando o lugar de Cristo. E aí ele enfatiza: é Cristo que nos salva, é Cristo que nos resgata, é Cristo que nos liberta. Temos que organizar a nossa vida em torno dele. Exatamente. É por isso que ele está sofrendo pressões, eu acho. Porque você apresentar Cristo e Cristo somente, né? Você dizer que só Cristo, o diabo não gosta, a religião não gosta, irmãos, porque existe uma rebeldia contra Cristo no mundo e nas igrejas, e não só na igreja dele, mas também nas igrejas dos crentes. Uma rebeldia contra Cristo. Ninguém quer só Cristo, quer Cristo e algo mais, quer Cristo e quer a energia da carne, quer confusão. Então, irmãos, a última expressão dele é só Cristo, e em torno dele temos que organizar a nossa vida. Será que ele aprendeu com Chaves, sem querer querendo? Eu quero até dizer o seguinte: de repente ele pode até ouvir esta mensagem, e quero dizer o seguinte: você só pode romper com o sistema que você já começou a enxergar se você morrer em Cristo Jesus, aceitar a sua morte, sua ressurreição, para Cristo viver em você. Aí você vai largar tudo isto, não é? Agora eu não sei se, sem querer ofender, se ele é macho o suficiente para continuar com essa pregação, porque com certeza ele deve já ter sido repreendido pelo alto comando da sua igreja. Bem, irmãos, Cristo é o rejeitado, né? Isaías 53, versículos de 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E ele continua, irmãos. Sendo assim, você começa a falar de Cristo no seu trabalho ou para os seus colegas, e logo vem aquele mal-estar, começam a sair, fazer piada, não é? É só falar de Cristo. Agora, se você chegar e dizer assim: eu vou falar sobre Buda, Maomé, né? O pessoal, o que é? Vamos ouvir. Mas se você usar a palavra Jesus, Cristo, já as pessoas se fecham, né? Porque ele é o rejeitado. Então, irmãos, o propósito de Deus para todos os povos chama-se Cristo e nada mais. A coisa que Satanás mais detesta é a pregação da suficiência de Cristo. É aqui, irmãos, que começa a perseguição contra nós.
quando você anuncia o Cristo crucificado, que nos crucificou com Ele, o Cristo ressuscitado, que nos ressuscitou com Ele, que vive em nós, fazendo tudo, reinando. Então é aqui que o diabo se enche de fúria e vem a perseguição, começa a aparecer antipatia. Eu sei que eu sou antipático para muita gente, né? Principalmente crentes, não gostam de mim, eu não estou nem aí para vocês. Quero pregar o Evangelho, para que Deus, pelo seu Evangelho, salve as pessoas, aquelas que Ele mesmo tem escolhido desde a fundação do mundo para salvar, não é? E então, irmãos, surge fofoca contra a gente, sentimento de mal-estar, como eu já falei, né? Com a pregação de Cristo, da cruz de Cristo, né? Somente a cruz de Cristo. A verdadeira mensagem, irmãos, a mensagem do Evangelho de Cristo vai ficando cada vez mais insuportável para muitos. Cada vez mais vamos ver pastores, padres, rabinos falando para agradar as pessoas e não a Deus. Sempre haverá uma maioria falando o que as pessoas querem ouvir, em vez daquilo que elas precisam e devem ouvir, né? Em nós não temos nenhum poder, mas há um poder que nós precisamos conhecer. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 25. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ao falar isto, Paulo tinha em mente Cristo, irmãos. Paulo tinha um foco, né, quando ele falou isto: Cristo crucificado, né? Cristo crucificado, irmãos, é a fraqueza de Deus, mas essa fraqueza de Deus é mais forte do que o poder do homem. Quando Cristo se tornou fraco, Ele se tornou forte para nos salvar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, falando da fraqueza de Deus, a fraqueza de Cristo. Quando foi que Ele se tornou fraco? E quando Ele se tornou fraco, Ele ficou forte. Ele foi forte para nos salvar com uma salvação poderosa. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Veja bem, somos fracos nele, não é fracos com ele. Veja bem, fracos nele, fracos dentro dele, não é, irmãos? Porque aqui se refere à cruz do Calvário. Fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Irmãos, na morte de Jesus, quando Jesus morreu naquela cruz,
ele chegou ao grau máximo da fraqueza. Mais fraco do que um morto não existe. Não existe. Mortos, com ele, nós estamos num estado de fraqueza total. Quando Jesus chegou, irmãos, a esse ponto, quando ele chegou ao estado de morte, quando ele morreu, então ele chegou à fraqueza total. E quando ele chegou à fraqueza total, morte, ele nos salvou. Por isso que diz que quando ele se tornou fraco naquela cruz, então ali ele manifestou a maior concentração de poder do universo para nos salvar com ele ali. Morto ele, morto eu nele. Ele me fez morrer para o pecado, a fim de me transmitir sua vida na ressurreição juntamente com ele. Que poder tem o morto, irmãos? Já pensaram? Que poder tem o morto? Poder nenhum. O poder de um morto é zero. É zero. Mas nesta condição eu posso receber o poder de Deus em mim. Somente nesta condição você pode receber em você o poder de Deus. Viu, irmão? Eu só posso ser cheio do poder de Deus quando eu estou esvaziado totalmente de mim mesmo, quando estou morto. Quando estou morto, então Deus vem colocar o seu poder em mim. Não é isto que o apóstolo falou? Quando sou fraco, sou forte. Sou fraco na morte, sou forte na ressurreição. Em Cristo na cruz, fraco com Ele. Na ressurreição, juntamente com Ele, forte. Porque o que é forte em nós é a vida ressurreta, é o Senhor em nós. Você sabe que o que significa estar cheio do poder? O que significa estar cheio do poder? Do poder de Deus. Significa estar cheio de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que Cristo, o poder de Deus, o poder de Deus é Cristo. E ele não disse, quando ressuscitou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Quanto poder ficou lá? Nenhum. Todo o poder está em Cristo. Ele tem todo o poder. Então, estar cheio do poder é estar cheio de Cristo. Cristo em mim. Cristo vivendo em mim, irmãos. Então, é o Evangelho, Eu gosto do Evangelho, eu fico empolgado com o Evangelho. É o Evangelho de Deus. A crucificação de Cristo é a fraqueza de Deus. O ponto fraco de Deus é a cruz do Calvário. A fraqueza de Deus é a cruz do Calvário, irmãos. Mas esta fraqueza é o poder salvador. Veja bem, o Criador de tudo, irmãos, vai para uma cruz morrer crucificado. Isto Paulo chamou de fraqueza de Deus. Mas nesta fraqueza está a maior revelação do seu poder. O Evangelho é demais, Então, irmãos, pense na cena do Calvário. Eu vou conduzir os irmãos neste pensamento. Pense na cena do Calvário agora, um pouco. Um Deus esvaziado, Um Deus
além de esvaziado, um Deus esvaindo em sangue, cheio de cortes profundos e hematomas pelo corpo inteiro. Um Deus em silêncio, pendurado numa cruz. Um Deus ensanguentado, sangue misturado com a poeira da Palestina. Como ele ficou? Muito feio. Ele ficou muito feio. Não só por isso, mas principalmente porque os nossos pecados foram colocados nele, no corpo dele lá na cruz. Ele ficou realmente muito feio. Você não faz ideia do monstro que ele se tornou ali na cruz do Calvário. Ele estava sem roupa naquela cruz. Você sabia disso? Ele estava sem roupa lá. Tiraram a roupa dele. Como eu posso ver nisso o poder de Deus? Como que eu posso olhar para um homem nas condições que descrevi e ver nisto, irmãos, o poder de Deus? Naquela cruz tem um homem morrendo escandalosamente, mas esse homem é Deus, que está ali manifestando o seu maior poder para me salvar. Isto é uma loucura, mas a loucura de Deus, como disse o texto, é mais sábia do que a sabedoria do mundo, dos homens. O que pensaram de Jesus? O que as pessoas, muitas pessoas que estavam lá ao pé da cruz, dos montes, olhando aquela cena, aquele dia que Jesus morreu, o que eles pensaram, vendo aquele homem lá, naquela situação? Eles pensaram o mesmo que os discípulos pensaram de Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 20 e 21. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Você viu, você escutou os discípulos dizendo: nós esperávamos que ele fosse o Salvador, que ele fosse remir Israel. Nós esperávamos, mas o homem morreu escandalosamente numa cruz, não é? O homem foi derrotado, o homem está derrotado. Era isto que as pessoas pensavam, olhando para a cruz do Calvário. Derrotado. E ele continua sendo derrotado na vida da igreja, na vida de muitos, viu? Porque muitos que dizem que pertencem a ele, muitos que dizem que foram salvos por ele, muitos que estão envolvidos até mesmo na obra dele, fazendo coisas pela força da carne e pela força do pensamento, sem conhecer jamais o poder do Espírito Santo e nem o poder dele, não é? Muitos estão vivendo no pecado, muitos estão pregando e também estão mentindo e também estão invejando, são gananciosos, são homens adúlteros de olhos. E depois diz que Jesus é vencedor. Vencedor de quê, meu irmão? Se ele deixou você nessa desgraça do pecado, vencedor de quê? Você acha que ele é vencedor de quê? Se ele não é capaz
de vencer o pecado em você, de tirar você do pecado. Não é? Então, irmãos, desse jeito, muitos viram a cena do Calvário. Este homem fracassou. Está tudo acabado. Por quê? Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a cruz foge de todos os conceitos de vitória que este mundo conhece. Um Cristo crucificado não passava de um escândalo para os religiosos e de uma loucura para os gregos. São as duas mentalidades que dominavam o mundo antigo, né? E também agora. Naquela morte, irmãos, estava o poder para vencer o pecado, para vencer o demônio, para vencer a arrogância, o orgulho, né? Para vencer essa posição perversa, essa posição eu me basto, não é? Eu me basto. Então ali estava o poder. Ali está o poder que me faz dependente da suficiência de Cristo, irmãos. É preciso experimentar o poder da morte para depois experimentar o poder da sua vida em nós, o poder de Cristo em nós, o poder dele vivendo em nós, o poder do próprio Cristo vivendo em nós. Irmãos, nada de mim, mas tudo de Cristo em mim. Vou repetir: nada de mim, mas tudo de Cristo em mim. Eis aí a vitória, a maior de todas, não é? Este é o poder que nós precisamos conhecer pela fé na palavra de Deus. Quando somos fracos com Cristo na cruz, somos fortes pela ressurreição juntamente com Cristo. Na ressurreição, irmãos, Cristo manifesta o seu poder na nossa fraqueza. O seu poder na nossa fraqueza. Quando eu digo, eu não posso nada. Mas quando eu digo, não posso nada, então posso tudo naquele que vive em mim, né? Então, vamos encerrar esta meditação lendo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 e 17. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E o 17? Até o 17. Já leu, né? Até o 17. Não, só o 12 e o 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Você pode ler depois em casa os demais versículos, porque são maravilhosos, né? Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não há forças nenhuma em nós, irmãos, e não sabemos o que faremos. Veja, e não sabemos o que faremos, não sabemos o que fazer, e nem temos condições de fazer. Então, quando a gente não sabe fazer,
e nem tem poder para fazer, o que a gente faz? Aqui diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja bem, os nossos olhos não estão postos na igreja, no pastor, não sei no que. Os nossos olhos não estão postos na oração. Irmãos, se você está olhando para a oração, você está olhando para o lugar errado. Você tem que estar olhando para Ele. Aqui diz assim, ó: porque em nós não há força perante esta grande multidão. Multidão aqui é o obstáculo, é o que vem contra a gente, né? É o que vem contra nós, é qualquer coisa que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Viu, irmãos? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente entrega o assunto para o Senhor. Sabe qual é a melhor oração que existe? Eu vou dizer aqui, você pode não concordar, porque não é a oração do religioso. Eu sei que os religiosos não vão concordar comigo, mas a oração verdadeira, a oração eficaz é aquela: eu não sei fazer, eu não tenho poder para fazer, então, Senhor, tome conta. Olha, o que o Senhor fizer está bem, porque o Senhor sabe fazer. Oração é descansar na vontade de Deus. Você não sabe orar, né? Porque você fala com Deus e depois você fica agoniado. Você fala com Deus: Senhor, eu tenho dito isso aqui, né, irmãos? Ele não vive em mim? Ele não vive em mim? Ele não é aquele que faz tudo por mim? Então eu já aprendi: Senhor, eu estou com uma dificuldade, o Senhor cuida disso para mim? Eu cuido. Então cuida. Senhor, esse assunto aqui está tão difícil. É o Senhor que faz, não é? O Senhor cuida para mim? Você não conversa com Ele? Do jeito que você conversa com o seu médico? Conta lá tudo? Você não conversa com Ele do jeito que conversa com o seu advogado? Converse com Ele: Senhor, eu estou com isso aqui. Mas eu vou falar com o pastor. Mas para quê, meu irmão? Você não tem Jesus? Converse com Ele. Converse com Ele. Então, Ele vai resolver, né? Do jeito dele, na hora dele, né? Então fale com Ele, descanse. Aí você fala com Ele: Senhor, tem aí uma multidão, tem aí algo contra mim. O Senhor sabe, não sabe? Sei. O Senhor cuida disso? Aí eu cuido. Cuida mesmo? Cuido. Posso descansar? Pode. Daqui um pouquinho eu encontro o Hermes. Hermes, ora por mim, irmão. Você ora por mim porque eu estou agoniado. Ô Marta, você ora por mim, Marta, porque eu estou lascado. Meu irmão, você não falou com ele? Você não descansou, não? Então, irmãos, olha o que diz o texto: nesta batalha, escute, nesta batalha não tereis que pelejar. Porque o homem gosta de pelejar. Eu vou lá, eu resolvo. Resolve nada, rapaz. Resolve nada. Você não tem forças para nada. Vai resolver o quê? Escute, nesta batalha não tereis que pelejar. Então o que é que eu faço? Se eu não... Quem é que vai pelejar? Quem vai pelejar é Jesus, irmãos. Ele fez isso lá na cruz. Ele fez tudo, ele pelejou já. E Ele vive em mim. Então, nesta batalha não tereis que pelejar. Então o que é que eu faço? Você faz isto: postai-vos, ficai parados. Parados é descanso, não é, irmãos? Você está parado. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. No Velho Testamento, o Senhor era sempre conosco, com eles. Agora o Senhor tem uma relação mais profunda com a gente. No Novo Testamento, não é o Senhor conosco, é o Senhor em nós. Ele está dentro de nós. Então, irmãos, a melhor maneira de experimentar o poder de Deus é perceber que nada podemos fazer, não é? E nada fazer. Escute, não esqueça isto. Não esqueça. Se quiser anotar, é bom anotar. A melhor maneira de experimentar o poder de Deus é perceber que nada podemos fazer e não fazer nada mesmo. É quando você para de lutar e rende-se à suficiência de Cristo. Ele fez tudo e nos deu descanso. Ó Senhor, eu quero conhecer na minha fraqueza o teu poder. Ó Cristo, eu quero te conhecer na minha fraqueza. Senhor, que o teu poder se manifeste na minha fraqueza. A tua graça me basta. Você pode crer nisto? A tua graça me basta? Amém, irmãos?